Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos caminhando para o final do ano litúrgico, que com certeza todos já sabem, é diferente do ano civil. O nosso ano civil começa dia 1º de janeiro, termina no último dia de dezembro. A igreja tem um ano dela, que não confere a este ano, porque a igreja celebra o ano nos mistérios da vida de Cristo. O mistério da sua encarnação até Jesus Cristo, Rei do Universo, que não confere ao final de dezembro. Semana que vem, nós já celebramos a solenidade de Jesus, Rei do Universo. Ali, finda um ano litúrgico. E se começa o Advento, que é o 4 semanas para o Natal, começando um outro ano litúrgico. Aí tem o Advento, o Natal, as festas referentes ao mistério da encarnação, Sagrada Família, Epifania, até que nós celebramos o batismo de Jesus e começa a sua vida pública. Aí nós temos o tempo comum, que é a cor verde, os milagres de Jesus, as pregações de Jesus, que vão até quarta de cinzas, onde nós começamos a quaresma. Jesus, ele vai para o deserto. Finalizando a quaresma, temos a Semana Maior, que é a Semana Santa, culminando no tríduo pascal, domingo de Páscoa. Temos os domingos pascais, que se finalizam com Pentecostes. Depois de Pentecostes, tempo comum 2, que é que nós estamos vivendo, e ele vai até Cristo Rei. Isto é um ano litúrgico, demora um ano para fazer essa caminhada toda na vida de Jesus. E são 3 anos, é o ano A, o ano B e o ano C. Nós estamos no ano B. O que significa isso? Ano A se lê o Evangelho de Mateus, o ano B de Marcos, o ano C de Lucas. E o Evangelho de São João, ele entra nas solenidades, em festas especiais. Então veja só, para termos um conhecimento bíblico, pelo menos liturgicamente, seria necessário uma pessoa participar da missa todos os domingos durante 3 anos, para começar de novo o mesmo ano litúrgico. Então veja que não é uma repetição, é um aspiral, né? Caderno de aspiral. A mola, ela vai subindo, ela não roda, ela está... Quando é que começou o aspiral? Na ascensão de Cristo. Quando o Senhor volta ao Pai, a igreja ali começa os mistérios, e ele vai repetindo ano a ano. Quanto vai terminar? Na parousia, na volta gloriosa de Jesus Cristo. Basta lembrar da ascensão. Quando nós celebramos a ascensão, Jesus, ele vai subindo ao Pai. Os discípulos, com alguns, ficam olhando, e aparecem 2 anjos. Eles dizem assim: homens da Galileia, o que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Cristo que ouviste subir, ele voltará em glória. Então, onde nós nos inserimos na história cristã? Nós estamos depois da ascensão e antes da parousia. O Cristo foi e nós aguardamos a sua volta. É isto que o Evangelho de hoje traz. É sobre isso que o capítulo 13 de São Marcos trata. São Marcos, nesse capítulo, ele vai falar sobre a destruição do templo de Jerusalém e a segunda volta de Cristo. É uma linguagem apocalíptica, significa linguagem final, não é? E ali misturam as imagens. Jesus usa muitas imagens do Antigo Testamento, de Jeremias, Isaías e Ezequiel, sobre quedas, estrelas, o cosmos, não é? E ele vai dizer até que no meio de tanto caos, no meio de tanta tribulação, o Senhor voltará em glória. Será ao mesmo tempo um dia terrível, temível e glorioso. Como que um dia pode ser ao mesmo tempo temível, terrível e glorioso? Depende do coração de quem recebe aquilo. Depende da vida de cada um de nós neste dia. A Bíblia vai dizer que os justos, os que tiveram uma vida reta,
os que amaram o Senhor, será um dia de glória, um dia de libertação, um dia de bênção. Para aqueles que não viveram a vontade do Senhor, será um dia terrível, que será a última vez que eles serão apartados da presença do Altíssimo. Então é preciso que nós não fiquemos preocupados como aqueles que não têm fé. É preciso conhecer a Escritura, é preciso conhecer a palavra de Deus, sem falar A, B ou C. Mas vocês não são pessoas bobas, vocês são pessoas instruídas. Vocês têm um certo nível bom de leitura, alguns até um nível bem elevado de leitura. Vocês percorrem aí bem o WhatsApp, as mídias, as notícias. E você tem acompanhado o que em certos lugares tem acontecido dentro das nossas igrejas. O que eles têm aprontado com a celebração da Santa Missa. Uma coisa tão santa, um mistério tão sagrado, transformando num circo, num picadeiro. Então é preciso que você possa buscar os fundamentos da sua fé, conhecer a Escritura e conhecer o catecismo. Qualquer padre, qualquer bispo, qualquer papa está abaixo da autoridade bíblica e do catecismo da igreja. Qualquer membro da nossa hierarquia católica que vá contra isso, ele está num caminho transverso, ele não está pregando a verdade. Saiu há pouco um videozinho polêmico de um irmãozinho nosso, né? Que durante a pregação fez alguma colocação bem fora a respeito de Nossa Senhora. Está parecendo mais um protestante do que um católico. Foi punido, foi suspenso. Terá que vai ser retratação. Que nós temos que pregar para vocês aquilo que não é a opinião minha. Eu vou lá à missa no Frei Galvão para saber qual que é a opinião do padre. A minha opinião não fede, não cheira. Você não veio aqui para ver opinião. Você veio aqui para beber da palavra. Você veio aqui para ter segurança doutrinal, para que você possa viver uma vida que agrade a Deus. Quando não se conhece Bíblia, a palhaçada entra. Quando não se conhece o mistério celebrado, eu fico inventando moda. Aí eu vou inventar uma coisa para atrair o povo. É claro, não atrai pelo mistério, atrai pelo escândalo. Estou falando isso por quê? Porque muita gente de igreja, na virada de 1999 para 2000, muitos acreditavam piamente que o mundo ia acabar. E ficavam citando: 1000 passarão, 2000 não chegará. Jesus disse isso. Onde que ele disse isso? Aí as pessoas não sabiam, porque ele não disse isso. E quantas pessoas de igreja, de comunhão, acreditando em profecias de Nostradamus, acreditando em Mãe Diná, essa parnafenália toda. Por que as pessoas acreditam nessas coisas? Por que as pessoas ficam lendo isso e ficam com medo? Porque elas não conhecem a palavra, elas não aprofundam na Bíblia. Você, graças a Deus, que tem aprendido a cada domingo um pouco mais da Escritura, faça o teste para você ver que eu não estou mentindo. Quando você estiver numa roda de amigos ou na sua família, até gente que vai à igreja, comece a tocar assunto bíblico. Ninguém fala nada, eles não sabem. Ou o assunto não rende, ninguém conversa, eles não têm conteúdo. Aí fica esse pessoal de missa de final de semana, vivendo uma fé superficial, acreditando em tantas coisas que não conferem a nossa tradição cristã, a nossa fé católica. E aqui, depois que Jesus disse tantas coisas, ele vai dizer duas coisas importantes. Claro, a reflexão dos outros versículos, você também que está conosco, pode assistir na pregação da manhã. É a pregação anterior a essa. Então assista essa, reflita, mas assista a anterior, que eu aprofundei todos os versículos deste evangelho. Aqui à noite eu quero ir para a primeira leitura, mas eu quero pegar os 2 versículos finais. Diga para quem está do seu lado: tudo neste mundo é passageiro. Pode falar. Eles tirando o motorista, o trocador, todo mundo é passageiro, né? Tudo nesse mundo é passageiro. E Jesus vai dizer mais. Jesus disse assim: céus e terras passarão. O que Jesus está falando?
Tudo que é matéria chega ao fim. Nada que não é espiritual é eterno. Guarde isso. A matéria é finita. Por que nós sabemos que esse mundo nosso um dia terá um fim? Porque é matéria. A matéria tem fim. Claro que eles não falam isso, que a gente fica com a cabeça meio doida, né? Mas quem mexe com astronomia, cientistas, eles veem que diariamente muitas estrelas explodem, acabam, outros vão surgir. Quer dizer, o universo ele vai chegar à nossa vez. Jesus já disse, olha, céus e terras vão passar, tudo passa, só não passam as minhas palavras. Por que Jesus pode dizer isso? Porque o que vai passar só existe pelo poder da palavra, que é do grego logos, logos tuteu, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é criadora, para que nós sejamos criativos. Leia lá Gênesis, como que Deus vai criando o mundo, o cosmos. Quando aqui fala que céus e terras vão passar, a terra é essa terra, que é a matéria da terra. O céu não é o céu de Deus não, é o céu cósmico, porque onde Deus está é céu. Tanto é que tem gente que no Pai Nosso reza, Pai Nosso que estais no céu. A pessoa está rezando errado, é Pai Nosso que estais nos céus, é plural. Mas por que plural? Porque onde Deus está é céu, ele não está num lugar só. Por que ele não está num lugar só? Porque não é matéria. Esse castiçal só pode estar aqui, porque ela é matéria. O Espírito Santo, ele está em mim, ele está em você, ele está nos Estados Unidos, ele está na China. Por que o Espírito Santo está no mundo todo? Porque ele não é matéria. Por que Deus é onipresente, onisciente, onipotente? Porque ele não é matéria, né? Então essas coisas vão ilustrando a nossa fé. Então tudo vai passar. Não passará o céu enquanto morada de Deus, em onde nós caminhamos, mas o céu enquanto cosmos, ele haverá de passar também. Só não passam as palavras de Deus, que no início do Gênesis, como que Deus vai criando o cosmos, como que Deus vai criando a matéria, pela palavra. Deus vai falando e as coisas vão acontecendo, porque a palavra de Deus nos ensina que a nossa palavra também cria uma realidade. Quando Deus diz, faça-se, fiat lux, fez-se a luz, faça-se, e as coisas vinham acontecendo. Quando chega a criação do homem, já não é mais faça-se, ele molda e ele sopra, não é? Quer dizer, a teologia da criação, a teologia do corpo. Mas note que a nossa palavra hoje, diferentemente da palavra de Cristo, mas ela também tem um poder de criação. Quando você olha para a vela, e eu falo para a vela assim, vamos pegar um exemplo bíblico, né? Para que as pessoas me entenderem melhor. Eu olho para a água, falo para a água assim, traz aquela água para mim, eu vou tomar vinho. A hora que você trouxe a água, nesse caminho seu aí, ela vira vinho. Não é porque eu disse que virou, eu vou tomar água. Quando você fala algo de material, aquilo só acontece pela nossa atitude, não acontece pela nossa palavra. Diferentemente de Jesus. Jesus olhava para um cego e ele diz, eu quero, veja. O cego via. Lázaro veio para fora. Lázaro ressuscitou. Leve para o mestre-sala. Ele bebeu, era vinho. Jesus pega o pão e o peixe, ele olha e fala, distribua. Sobrou 12 cestos. A palavra de Cristo, opere operatur. Ela opera a própria palavra. Mas nós precisamos aprender que há poder também na nossa palavra. Há poder na minha língua, há poder na sua boca. Por que há poder? Porque a palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Cristo tem poder. Esta palavra bíblica tem poder. E a minha palavra e a sua tem poder. Hoje de manhã eu dei um exemplo. Eu quero repetir agora, porque o pessoal entendeu bem essa questão. Vou pegar um outro exemplo para ficar diferente, né? O marido chega e fala com a esposa assim, amor, o que foi, paixão? Fala, vida, fala. Amanhã vai ter um teste na minha empresa. Eu acho que eu vou pegar a vaga, acho que eu vou subir lá dentro. Vou ganhar mais, vou trabalhar um pouquinho menos, não vou trabalhar no sol. Oh amor, estou vendo a sua dedicação,
estou vendo que você ama o que faz. Fica tranquilo, dorme tranquilo, põe paz no seu coração, tudo vai caminhar bem, essa vaga é sua. Aquele marido chega um pouco ansioso, pela palavra da mulher, pela acolhida da mulher, uma mulher que tem uma boca profética, ela consegue acalmar aquele coração. Chega o namorado para a namorada: estou bem, hoje não estou muito bom não. Meus pais estão brigando demais. Hoje à tarde deu outro ranca. Minha mãe falou que ou meu pai sai ou ela sai. Se os dois não saírem, daqui a pouco quem vai sair sou eu. A namorada fala: olha, você pode salvar o casamento dos seus pais. Primeiro, reza mais um pouquinho. Segundo, conversa separado com seu pai. Conversa separado com a sua mãe. Veja qual é o ponto de atrito. Seja ali na sua família a argamassa que vai unir o papai e a mamãe, né? Você consegue sim, não fica desesperado não. Tudo na vida tem jeito, não perde a esperança não. Eles brigaram ontem, vão refrescar a cabeça. Daqui uns dias você senta com os dois e conversa. Ai amor, é tão bom conversar com você. Eu cheguei assim, nervoso, com o coração apertado, estou tão bem. Acho que a gente vai tomar até um açaí. Então vamos lá. Vamos mudar o exemplo, né? Volta aos mesmos exemplos. Chega o marido: amor, fala, amanhã vai ter um teste lá na empresa para ver quem vai subir. Nós somos 3. Eu estou entre os 3. Eu estou nervoso. Torce para mim para dar certo. A mulher fala assim: olha aqui, olhando a hora que você acorda e olhando a preguiça que você é aqui em casa, você já rodou, meu filho. Você já rodou. Eu não vou nem esperar para comemorar, porque se tem 3, certamente os outros 2 são melhores que você. Já deu para notar que a primeira palavra eleva, a segunda palavra destrói. E veja que ele nem fez o teste ainda, que é a realidade. Mas a própria palavra cria uma realidade. A primeira palavra, uma realidade de esperança. A segunda palavra, uma realidade de derrota. Oh amor, o que foi? Nossa, meus pais estão brincando tanto. Deram um ranca lá em casa. Meu pai falou que vai sair. Se meu pai não sair, é a minha mãe que vai sair. Olha amor, eu nunca te falei nada não, mas demorou isso aí, porque seu pai e sua mãe parece que nem nasceram para casar, com gato e rato. Se quiser que eu ajude, eu tenho um mala lá em casa. Já pode passar lá, você leva umas 2, tá? Um para o seu pai, um para sua mãe. Fala assim, ó, primeiro que arrumar, sai. Acabou, chutou o balde, acabou com tudo. Note que a palavra tem o poder de criar uma realidade. E a minha pergunta é: como você tem usado este poder com as pessoas que convivem com você? Como você tem construído ou destruído as pessoas com o poder da sua palavra? Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E quando você fala, você está criando uma realidade. Deus criou o mundo pelo poder da palavra. Jesus nos salvou ofertando a própria palavra encarnada, pregada na cruz e ressuscitada por nós. E a nossa palavra continua tendo poder, porque a nossa boca é uma boca profética e deve ser uma boca profética. Então você tem que pensar nisso. A minha palavra tem poder, a minha palavra cria realidade. Então fale coisas de bênção para os seus filhos. Ah menino, você só pinta mesmo, hein? Todo mês eu venho na escola, você não tem jeito. Olha as palavras, ele vai reproduzir isso. Olha filho, por que você fez isso? Você é um menino tão bom, um menino tão inteligente, um menino tão querido, amado por todos. Não, você não é assim não. Tem certeza que daqui para frente você vai ser. Eu dou aula de ensino religioso naquela escola católica de Itaúna, Recanto do Espírito Santo. Às terças-feiras eu pego as turmas todas. Fica arrebentado, mas fico feliz, né? Chego lá cedinho, vou sair no fim da tarde. Aí eu passo em todas as salas, dando aula de ensino religioso doutrinal. Porque é uma escola católica, você ensina, né, o próprio catecismo da igreja. De vez em quando tem eu dou aula também para os pequenininhos. E eu não tenho, assim, expert nos pequenininhos. Eu vou lá para brincar com eles, fazer massinhas, brincar com o padre, né? E em certa aula lá, eu cheguei, eles estavam colorindo, falei, ó, pode terminar o desenho.
o padre trouxe outra atividade. Nós vamos hoje aprender sobre a Eucaristia. Eu levei para eles um cálice de suco de uva com a panhoquinha. Falar sobre Jesus, para eles comer o pão, etc. A hora que eles estavam guardando, tinha uma menina na frente e ela não queria parar de desenhar. Eu falei com ela, olha, agora você vai guardar os lápis, porque agora é ensino religioso, essa aula aí já acabou. Eu não quero, eu quero é desenhar. Eu falei, olha, não é assim, é para você guardar. Ela gritou, jogou os lápis todos no chão, começou a gritar. Eu falei com ela, olha, aqui não é sua casa não, viu? Aqui não é sua casa não, viu? Você dá esse espetáculo é com seu pai e com a sua mãe. Comigo aqui não é assim não. E vai. Ela ficou meio assustada, porque eu apertei a voz com ela, né? Não xinguei, mas moço, né? Não pode fazer isso que você fez está errado. Eu não quero pão e vinho. Então você fica aí olhando, não vai colorir também, não vai nem fazer pão e vinho. Fiz as dinâmicas, ela ficou do lado olhando assim, é uma maiorzinha, meio geniosa ela. Pronto, acabou a aula. Cheguei em casa, fui contar para minha mãe, achando que eu estava abafando. Porque minha mãe deu aula. Minha mãe deu aula há muito tempo para os pequenininhos, né? Quando ela foi, aí depois ela estudou francês, aí ela estava aula para a faculdade. Mas quando ela começou, ela estava aula para criança. Ela gosta, né, do maternal, primeiro período. Aí eu contei para ela o ocorrido da minha mãe. Meu filho, você deu um fora atrás do outro. Não é assim que conquista criança. Ela está assim porque na casa dela talvez ela faz assim. E quando você xinga, quando você fala que não é assim, isso ela já está acostumada a escutar. Porque ninguém elogia isso não. Eu vou te ensinar como é que faz. A minha mãe me ensinou. Chego na aula na outra semana. Ela mudou de lugar. Ela estava pertinho, ela estava sentada lá no canto. Falei, hoje nós vamos fazer uma dinâmica em dupla. Nós vamos fazer o caminho de Jesus. É um quebra-cabeça, vocês vão montando as pecinhas e vai aparecendo um caminho. Eu vou contar a história. Fica 2-2. Aí ela lá no canto. Eu não quero. Gente. Gente. Aí eu falei, calma, Cristian, calma. Você é um sacerdote. Aí eu segui o conselho da minha mãe. Eu falei com ela assim, que pena que você não quer, porque vocês são um número ímpar, um ia sobrar, o que sobrou ia fazer comigo, e foi você que sobrou. Eu falei, então vou ficar aqui. Gente, pode fazendo aí, já que ela não quer, eu vou ficar sozinho. Não demorou 1 minuto, ela levantou, veio puxando a cadeirinha dela e sentou do meu lado assim. E é pirracenta, viu? Isso. Eu vi que ela queria. Falei assim, vamos fazer? Então vamos. Eu estou à toa. Quer dizer, vou fazer, não tem outra coisa, né? Aí comecei a montar, ela foi ficando alegre. Aí, gente, desse dia para frente, chego na sala, qual que é que vem primeiro e garra nas minhas pernas? Ela que está entregando as folhas, ela parece que tem uma voz assim, né? Eu falo com ela, olha, a sua sala está conversando muito. Ela fala assim, você aí, o padre está aqui. Pss. Ela dominou. Gente, eu aprendi uma coisa. A força conquista muito menos que o amor. Um barril de fel não atrai formiga como uma gota de mel. É muito melhor você saber, e isso é o poder de quê? É o poder da palavra. Uma palavra cria uma realidade difícil, mas uma palavra cria uma realidade harmônica. Então há poder na nossa palavra. Nós temos o controle total na nossa vida se nós tivermos o controle da nossa palavra. E se a nossa palavra tem poder de criar uma realidade, guarde o que eu vou dizer para você. A palavra de Deus tem poder de criar uma realidade na sua vida também. Quando você ler a Bíblia, você não está lendo história de Chapeuzinho Vermelho. Você não está lendo história de... Não, você está lendo palavra de Deus. Quando você lê a Sagrada Escritura, aquela palavra se materializa na sua vida. Um dos sermões lindos de Raniero Cantalamessa, quando ele falava sobre Maria Santíssima e sobre a igreja
A nova Maria, que é uma comparação bonita que ele fez, não é? Que existia a arca da antiga aliança, Maria é a nova arca. A igreja também pode simbolizar Maria na questão de, e a palavra se fez carne. E Raniero fala o seguinte, que quando Maria diz sim ao anjo, ela começa a gerar o verbo de Deus. Mas quando você lê a palavra e começa a praticar, esta palavra se faz carne na sua carne também. Você começa a ser uma pessoa melhor, você começa a tratar os outros melhor, você começa a se sentir melhor, e aos olhos de Deus você cresce. Você cresce para ser os eleitos de Deus, como diz a Escritura. O Senhor virá sobre as nuvens, mandará seus anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os seus eleitos. Então eu quero estar na lista dos eleitos. Eu quero fazer parte daqueles que estão com o Senhor. E uma coisa importante, quando é que isso vai acontecer? Quando é que Jesus voltará? Quando é que este mundo nosso vai acabar? Eles perguntaram para Jesus, quando que será isso? Jesus responde assim, quando ao dia, quando a hora, ninguém sabe. Está em Marcos capítulo 13, versículo 32. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Gente, se Jesus não sabe, você está achando que alguém está sabendo? Hoje, se alguém chegar perto de você e falar com você assim, o mundo está acabando. Eu estou achando que esse ano não passa, vai acabar. Você não vai exagerar, você pode ajoelhar no pé da pessoa, levantar as duas mãos e falar, papai. Ele vai falar assim, que é isso, meu filho? Falou, ó, você das duas uma, ou você é Deus Pai, ou você está mentindo, você escolhe. Porque só sabe Deus Pai. Se você sabe, ou você é o Pai, ou você está mentindo. E as pessoas não leem Bíblia e ficam acreditando em revista, ficam passando mensagem de WhatsApp, e o mundo está acabando, e vai acontecer tal coisa, e desse mês não passa, e do ano que vem não chega. Vamos ficar na palavra, ninguém sabe. E a incerteza de não saber, para nós que cremos, não desperta medo. Para nós que cremos, desperta o quê? Vigilância, que é a palavra do dia. Se nós não sabemos, se existe uma incerteza quando o dia e a hora, a nós cabe vigiar. Nós não sabemos o dia e a hora, como Jesus disse sobre ladrão. Se você soubesse o dia e a hora que o ladrão ia arrombar a sua casa, você ficaria lá. Como você não sabe o dia e a hora, o que você faz? Você previne, você vai sair, confere as janelas, tranca a porta, fecha o portão, liga o alarme. Nós somos assim, porque vigilância, nós não sabemos. Orai e vigiai, para não cair em tentação. Duas perguntinhas para ajudar você. Primeira pergunta, como anda a sua vida de oração? Pergunta para quem está do seu lado, da sua família. Pergunta assim, como anda a sua vida de oração? Pergunta aí. Seu namorado, sua namorada. Amor, vida, como anda a sua vida de oração? A pergunta meio aberta, ela é um pouco difícil de responder. Então vamos mais pontual. Pergunta para a pessoa assim, de 1 a 10... qual a sua nota para a sua vida de oração durante a semana? Pergunta aí. De 1 a 10. Qual que é a sua nota? Você que está em casa. De 1 a 10. Qual que é a sua nota para a sua vida de oração? Tá baixo, hein? Vamos melhorar esse negócio aí. 2, pelo amor de Deus, hein? Me ajuda, papai. Primeira pergunta é essa. Gente, não há como mentir para nós mesmos. E se a sua nota não é uma nota boa, porque você sabe que talvez não seja, não reclame quando a bênção não vier. Não reclame quando você não sentir a presença de Deus. Não reclame quando o Espírito Santo não poder agir na sua vida.
Porque como que Deus vai trabalhar naquilo que não existe? Deus trabalha naquilo que nós ofertamos. Segunda pergunta: como anda a nossa vigilância? E explico o que é vigilância. Vigilância tem a ver com temor a Deus. O que é temor a Deus? Antes de fazer algo, eu penso se aquilo vai me afastar de Deus, se aquilo é um pecado, se aquilo é uma atitude que eu não quero ter. Aí, por causa de Deus, eu não faço isso. Por causa de Deus, eu não vejo isso. Por causa de Deus, eu não digo isso. Por causa de Deus, eu vou evitar tais pessoas. E isso é uma atitude de vigilância, por temor a Deus. Oração e vigilância colocam o meu nome na lista dos eleitos de Deus. E o que as pessoas não têm feito hoje? Elas não têm orado e elas não têm vigiado. Parece que o que vale é o momento agora. A lei hoje é: quanto mais prazer no menor espaço de tempo, está valendo. Não, e Deus? Não, isso aí eu não preocupo. Eu preocupo é comigo. Se eu estou bem, se eu estou feliz, se está me satisfazendo, eu faço. Eu não vou ficar pensando em Deus. Eu não vou ficar pensando em temor a Deus. Eu não vou ficar pensando se é pecado, se não é pecado, se está, se não está. O negócio é o momento. Então as pessoas abrem mão de uma vida de oração e, por não rezarem, elas não alimentam a vigilância. E aquele que não vigia é porque não tem vida de oração. O catecismo da igreja, quem tem, você pode consultar. Eu faço questão de ler para você, porque isso eu falei na pregação da manhã, mas é interessante você entender essa questão do tempo da parousia, o tempo da volta de Cristo. Isso é um ensinamento da igreja. Isso é um ensinamento bíblico. Nós acreditamos, é a fé cristã, que o Senhor Jesus que subiu, Ele voltará em glória. Para nós cristãos, será a segunda vinda de Cristo. Para os judeus, será a primeira, que eles não aceitaram quando Cristo veio no mistério da encarnação. Como Jesus virá em glória, esse não está para negar, é o fim dos tempos. E o catecismo ensina no parágrafo 670, quando que será isso? As pessoas ficam, mas será quando que será? Porque tem filme, né? Vai lá na Netflix e coloca lá Apocalipse. Tem uma lista. E é só tragédia. É só vulgão, maremoto, terremoto, aquela confusão. Então as pessoas ficam com medo. E hoje tem muito... não vou entrar nisso não, porque é muita coisa, mas só para citar, existe muito hoje a teologia do medo. As pessoas estão com medo e por isso elas rezam. Nossa senhora, eu vi uma pregação que o demônio está rondando a minha casa, de madrugada fica passando a mão na janela, ele puxa a minha coberta, eu já senti minha coberta mexendo, eu acho que eu vou rezar mais. Teologia do medo. Quer dizer, é bom levar a pessoa a rezar, maravilhoso, mas não pelo medo, mas por amor a Deus. E hoje tem muito, em certos lugares, o medo, a pessoa fica apavorada, a pessoa está esperando que o mundo vai acabar agora. Teologia do medo. E aqui vai dizer, olha que interessante: desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Já estamos na última hora. Já estamos no fim dos tempos. Quando que o fim do tempo começou? Quando Jesus subiu aos céus. Ali começou a consumação do tempo. Olha, padre, demorando, hein? 2000 anos? E a gente já está ainda. Só que 2000 anos é para nós. Para Deus, 2000 anos é um piscar de olhos, porque Ele não é matéria. Na presença de Deus, isso é metafísica, o ontem, o hoje, o amanhã acontecem simultaneamente num instante só. Como que a gente vai entender isso? Não entende que a gente não é Deus, que nós estamos inseridos na matéria. Nós temos um ontem, um hoje, um amanhã. Deus é o eternamente presente, alfa e ômega, início e fim. A Ele o tempo, a honra, a glória, a eternidade. Então o tempo é diferente. Então nós já estamos na última hora. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. É o já e ainda não. Já chegou? Já chegou. Como ainda não? Ainda não totalmente. Ainda não na consumação. Mas já estamos vivendo isso. Estou lendo o catecismo. Pois já na terra, a igreja é assinalada com a verdadeira santidade, embora imperfeita. O final
A era final do mundo já chegou e a renovação do mundo está adquirida e, de um certo modo, real e antecipada. Por este motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo. Cada missa que nós celebramos, a igreja está pedindo: vem, Senhor Jesus, antecipar a vinda de Cristo. Vocês vão participar certamente do tempo do Advento, e muitas canções do Advento, como da Quaresma, mas é mais marcadamente no tempo do Advento, canções do tipo: Senhor, vem salvar o teu povo, vem salvar o teu povo, vem, Senhor, vem nos salvar, chamando, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Esta parousia que a igreja acredita. O tempo presente, parágrafo 672 do Catecismo da Igreja. O tempo presente é, segundo o Senhor, tempo do Espírito e do testemunho, de tristeza e de provação. Repita comigo: o tempo presente é tempo do Espírito e do testemunho, de tristeza e de provação. São 4 colunas, né? Tempo do Espírito e do testemunho, da tristeza e da provação. O que nós, cristãos e católicos praticantes, precisamos ter no nosso dia a dia? Abertura ao Espírito Santo. Urgente isso, era para ontem. Abertura ao Espírito Santo. Segundo, testemunhar a nossa fé em todos os ambientes. Terceiro, preparar para a provação e para as tristezas que teremos na caminhada. O tempo presente é tempo de testemunho, espírito, provação e tristeza. O Catecismo que diz isso. É um tempo de expectativa e de vigília. Vocês lembram, gente, uma coisa que eu tento ensinar para vocês, já estou no final, é ler a Bíblia como um todo. Claro, eu explico as partes, que não tem como explicar o todo, mas a parte está dentro de um todo. Boa cozinheira, concordem comigo. Você está fazendo uma sopa, um panelão de sopa, né? Sopa para 40 pessoas. Seus vizinhos vieram de fora, vão jantar na sua casa. Então faz sopa que rende mais. Aí está lá, você quer panelão de sopa, aí você pega uma colherzinha, posso pôr um pouco de sal. É assim ou não é? Ou você tem que tomar a sopa toda vez que está sem sal? Não, você pega um pouquinho, aquele pouquinho te dá uma noção do todo. O que eu falo a cada missa é um pouquinho, mas que dá uma noção do todo. E qual é o todo? Vocês lembram aquele evangelho que Jesus fala das 10 virgens que tinha que esperar o noivo da lâmpada? Eu preguei esse ano isso aqui. 10 prudentes, 10 imprudentes. Aí as 10 estão lá, o noivo demorou, olha aí, o noivo é Jesus. O noivo demorou, elas dormiram. Por isso que vai falar na leitura, que quando Cristo vier, quem está dormindo acordará. Uns para a salvação, outros para a condenação. Uns para o reino de Deus, outros para o inferno, conforme a vida que tiverem. A hora que eles gritam, o noivo está chegando, as 10 acordam. Só que 5 tinham óleo, 5 não tinham. As 5 entraram e as outras ficaram de fora. Lembra do evangelho? Esse evangelho está falando de quê? De parousia, de fim do mundo. É uma analogia sobre a vigilância. Se aquelas virgens estivessem vigiando, elas teriam óleo para alimentar a lamparina. Qual é a lamparina? A nossa vida. Qual é a chama? A nossa fé. Qual é o óleo? A oração, a Eucaristia, leitura de Bíblia, jejum, confissão, o Santo Terço. Isso vai alimentando a nossa ânfora para que o fogo não se apague. Tenha um tempo de expectativa e de vigília. Catecismo 673. A partir da ascensão, o advento de Cristo ou a vida de Cristo é iminente. O que é uma coisa iminente? Para já. O catecismo fala. E olha aqui que as pessoas não sabem que isso está no catecismo. Este acontecimento escatológico, ou seja, a vinda de nosso Senhor, pode ocorrer a qualquer momento.
Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento. E a pergunta é, mas por que não ocorreu ainda? O que Deus está esperando? Deus não tarda. Deus dá tempo para a maioria se arrepender. Feliz de nós que está sendo segurado a volta de Cristo, para que muitas pessoas possam encontrar o caminho. Numa das aparições de Nossa Senhora, Maria disse que ela intercede, como lá não tem isso, mas para vocês entenderem, 24 horas por dia, ela intercede junto a Jesus para que dê tempo de conversão. Por isso que Maria vai dizer, no fim, o meu imaculado coração triunfará. Há uma visão muito bonita de uma mão grande estendida, e a hora que esta mão desce, é o fim do mundo. O que eles vão dizer? Que a mão está sendo segurada por quê? Pela oração, pelas pessoas que fazem penitência. Toda vez que nós rezarmos, meus irmãos, não esqueçam disso. Claro, rezar por nós, né? Nós também somos pecadores, não somos ímpios. Mas toda vez que nós rezarmos, lembrarmos das pessoas que estão longe de Deus. Ah, é bom esse mundo acabar, a pessoa vem queimar na profunda do inferno. Não, a nossa oração tem que ser diferente. Ó Senhor, dai-lhes o dom da conversão. Mostra para as pessoas cegas a tua luz. Mostra para as pessoas que estão distantes da fé o teu caminho, para que nós possamos viver o salmo que tão bonito cantamos. Ele termina assim: vós me ensinais caminho para a vida. Vós me ensinais caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limite, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Meus irmãos, nós temos que berrar isso aí 24 horas por dia. As pessoas não sabem disso aqui não. As pessoas procuram felicidade, delícia eterna, alegria, aonde? Na bebida, no cigarro, na farra, só nos passeios, no relacionamento. Aqui está falando, Senhor, vós me ensinais o caminho para a vida. Para que quando esse dia chegar, ou eu morrer antes, ou o dia chegar, eu não tenha temor, eu tenho alegria, santidade de vida, porque junto de vós é que eu tenho felicidade sem limite. Aqui embaixo, toda felicidade sem limite não é felicidade. Toda felicidade sem limite não é liberdade. Toda fidelidade sem limite não é santidade. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Quem sabe isso muda tudo. Quem sabe isso muda tudo. Que nós possamos, meus caros, com a nossa vida, com a nossa fé, pedir a Deus que coloque o nosso nome no livro da vida. No livro da vida. Presta o dicionário, só para eu encerrar com essa questão que eu penso ser muito interessante. Hoje eu estava estudando lá em casa esse final de semana e encontrei aqui. Eu vou ler porque é pequenininho, mas é muito bonito. Sobre o livro da vida. Falou no Evangelho que no fim dos tempos Deus chamará os eleitos dele. E falou na primeira leitura, tão bonito, né? Vocês viram a primeira leitura? Que no fim dos tempos Deus mandará Miguel, o arcanjo, que lutará em favor daqueles que são de Deus. Então nós não vamos lutar sozinhos. Miguel luta conosco e vai dizer que Deus chamará aqueles que estão com o nome no livro da vida. Aí a gente vê, que livro da vida que é esse? Então eu quero ler a definição para vocês e com isso finalizamos. Olha aqui, livro da vida, registro celestial de Lucas 10, 20, escrito por Deus antes da fundação do mundo. Está em Apocalipse 13, 8. Contendo os nomes daqueles que estão destinados pela graça de Deus e pela fidelidade à participação no reino celestial de Deus. Aqueles cujos nomes estão no livro nasceram na família de Deus por meio de Jesus Cristo. Olha aí o batismo. Quando você é batizado, o seu nome é colocado no livro da vida. Permanecem fiéis na adoração a Deus. Pessoas batizadas que são adoradoras, pessoas que adoram a Deus.
continuam intocados pela prática da abominação e da falsidade, fugindo do temor de Deus, são fiéis no meio da tribulação. Quando vem o problema, não perca a fé. Quando vier o problema, não se afaste da igreja. Quando vier o problema, não pare de rezar. Fiéis na tribulação e são colaboradores na obra de Jesus Cristo. Olha que bonito, não é? O fazer também, o ajudar, obras de caridade. O livro da vida será usado junto com os livros do julgamento no juízo final, para separar os justos e os ímpios para os respectivos destinos finais. Olha a separação. Uns para o céu, outros para o inferno. Porque hoje todo mundo vai para o céu, né? Quando você fala de inferno, o pessoal fica rindo. Ô padre, ontem alguém me falou isso. Padre, o que é? Você fica falando isso aí, eu não acredito no inferno, não. Falei, pois é, meu filho, se você não converter, você vai acreditar o dia que você acordar lá, e que você vai acreditar. Aí depois que você estiver lá, não tem o que fazer mais não. Você não acredita não, o dia que você estiver lá, você vai acreditar. O próprio Cristo, olha aqui, determina se os nomes registrados no livro da vida continuam neste livro e são confirmados pela sua confissão de fé que eles pertencem no dia do juízo final, ou serão apagados. Apocalipse 3:5. Apocalipse 3:5 vai dizer que um arcanjo, ele viu o livro da vida e ele apagou o nome dos infiéis. Olha que triste. As pessoas tinham o céu, as pessoas foram batizadas, o nome estava no livro da vida, mas viveram de maneira ímpia. O nome é apagado do livro da vida. Aí não vai procurar, não tem um nome lá. O Antigo Testamento se refere a um registro mantido por Deus daqueles que são parte do seu povo. Como em Apocalipse, Deus pode apagar os nomes dos que estão no livro. No Antigo Testamento, isso pode significar simplesmente que pessoas que não estão no livro morrem, deixando a lista dos vivos. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro estão destinados à vida eterna e não apenas a uma vida material. Isso que eu falei para vocês, que nós não estamos falando aqui de vida material, nós não estamos falando aqui de hoje, nós estamos falando aqui de eternidade. Espero que nós nos encontremos no céu. Espero que nós estejamos com Deus, que se ensinarmos as virtudes, nós teremos como estrelas no firmamento para sempre. Foi a primeira leitura que foi lida aqui. As pessoas que ensinam os outros o caminho de Deus, as pessoas que ensinam os outros a virtude, quando morrerem, serão como grandes estrelas no firmamento. Que nós sejamos assim. Que nós possamos preparar a nossa vida para a recompensa que virá. E ela virá. Como disse, para uns a vida eterna, para os outros o opróbrio. Mas a escolha nunca foi de Deus, a escolha é nossa. Que possamos praticar a oração, que possamos ter a vigilância e que não nos preocupemos nem o dia nem a hora. Que a nossa ocupação seja fazer o bem, orar e vigiar. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.